Olá, oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino, um conteúdo que começa no volume 3, no capítulo 5 do volume 3, tá? Então eu gostaria que você pegasse agora a sua apostila, porque algumas partes nós vamos grifar, tá bom? Então vai lá na página 3 da apostila, que fala uma coisa interessante que a gente já tá cansado de saber, mas eu preciso que vocês grifem. Tá escrito assim, olha, o funcionamento biológico do ser humano é extremamente complexo e está associado à integração de diversas partes do corpo. Ao emitir os impulsos nervosos e algumas glândulas que produzem substâncias químicas que atuam em partes específicas do organismo. Nesse processo, uma função é muito importante, a manutenção de um equilíbrio interno. Diante disso, gente, o nosso corpo ele faz essa manutenção a partir do sistema endócrino e dos impulsos gerados pelo sistema nervoso. Então, é importante, por exemplo, a gente percebe coisas do ambiente justamente por conta dessa relação dos sistemas que acontecem no nosso corpo. Então, nós vamos falar sobre o sistema endócrino, que é um sistema que está muito relacionado à regulação de funções e atividades do nosso organismo. Então, página 4 fala assim, olha, na segunda linha. Ele é composto por várias glândulas produtoras de hormônios que se localizam em diferentes regiões do nosso corpo. Quando a gente fala de sistema endócrino, a primeira coisa que vocês vão precisar lembrar a partir de hoje é que o sistema endócrino tem uma glândula mestra, uma glândula mãe, uma glândula que vai controlar todas as outras, que nós chamamos de hipófise. A hipófise fica numa região do cérebro bem pequenininha, abaixo do hipotálamo, e essa hipófise ela é do tamanhozinho mais ou menos de uma ervilha. Ela também pode ser chamada de glândula pituitária. E ela tem duas partes, a parte da frente e a parte de trás, que nós chamamos de parte anterior e posterior. Lobo anterior e lobo posterior. Então, nós vamos dar nomes para elas assim, ó. A da frente, a anterior, é a adenohipófise e a de trás, neurohipófise. A adenohipófise vai secretar vários hormônios e a neurohipófise vai secretar apenas 2 hormônios. Já guarda isso de cara, tá bom? Bem, como eu falei, a glândula pituitária ou glândula mestra é a hipófise, e ela é uma glândula que regula outras glândulas. Quando a gente fala de sistema endócrino, nós já estamos falando de glândulas. Por quê? Porque esse sistema é um sistema que existem órgãos que vão liberar substâncias, e essas substâncias, elas vão ser liberadas na corrente sanguínea em quantidades muito pequenas, mas elas vão produzir efeitos específicos nos órgãos. Tá bom? Então, ou a hipófise está liberando um hormônio, uma substância para atuar diretamente em um órgão, ou ela está liberando a substância para funcionar completamente, geral as coisas todas. Então, lá no segundo parágrafo, fala pra gente o que é uma glândula endócrina. E no primeiro fala o que são hormônios. Os hormônios, na terceira linha, fala assim, são substâncias específicas liberadas na corrente sanguínea em quantidade muito pequena e que produzem efeitos específicos em um órgão do corpo. Então, vai funcionar de uma maneira específica em algum órgão do corpo. E aí, fala das glândulas endócrinas. Olha, elas lançam hormônios no sangue, permitindo que eles sejam transportados aos seus locais de atuação. Porque cada hormônio ele vai atuar de alguma forma em algum local. Então, existem as glândulas endócrinas que ou elas vão ser estimuladas pela hipófise para produzir uma substância, ou a hipófise vai liberar e essa substância vai estimular um determinado órgão do corpo. Tá? Então, lembrem disso. Ou a hipófise está mandando o órgão funcionar, ou ela libera um comando, que é um hormônio, para esse órgão fazer um novo comando para poder fazer alguma coisa. Então, a hipófise é a glândula mestra, a mandona, que chamamos de glândula também pituitária, tá bom? E aí fala pra gente assim, olha, as células com as quais os hormônios interagem são chamadas de células-alvo. De forma semelhante, os órgãos que são controlados ou regulados por tais hormônios são chamados de órgão-alvo. Então, quando os hormônios chegam no determinado órgão e eles recebem essa informação, esse órgão é um órgão-alvo. E as células desse órgão, células-alvo, tá bom? Essas células elas vão ter uma membrana específica para entender esses hormônios. Nas suas glândulas, elas vão ter receptores hormonais e vão fazer com que o hormônio comece a atuar da maneira com que ele tenha realmente que atuar, tá bom? Desse modo, olha o que fala no segundo parágrafo. Essa substância só consegue agir e gerar uma resposta nas células que têm receptores específicos para determinado hormônio, sendo totalmente ineficaz
nas células sem esses receptores. Então, vamos imaginar que a célula X tem que ir para o órgão, ou melhor, o hormônio X tem que ir para o órgão Y. E vamos imaginar que esse hormônio X vai para o órgão Z. Não funciona lá, porque ele não tem as células receptoras. Um exemplo mais claro, por exemplo, vamos imaginar que a hipófise secretou um determinado hormônio que deveria ir para suprarrenais, que são um chapeuzinho que tem em cima dos rins, tá bom? Mas não foi. Aconteceu alguma coisa que não foi para lá. Foi, por exemplo, para o ovário. Não vai resolver lá. Nada, não vai funcionar em nada esse hormônio lá no ovário. Porque ele era um hormônio que atuaria lá nas suprarrenais. Então, isso vai acontecer. Então, se, por exemplo, as suprarrenais, elas produzem aldosterona, colesterol e adrenalina. A pessoa precisa saber isso agora? Não. Mas vamos imaginar que a suprarrenal tenha, né, essa necessidade, ela é estimulada. A hipófise manda uma substância que estimula as suprarrenais para produzir adrenalina. E aí, por algum motivo, a hipófise manda, em vez de ser para suprarrenais, ela manda essa substância para o ovário. O ovário não vai produzir adrenalina, porque não é essa a função dele. Ele tem receptor para uma outra substância e não para aquela para produzir adrenalina. Entendido? Então, existem células-alvos e receptores para essas estruturas específicas. E aí, o sistema endócrino está relacionado à fome, ao sono, a correr, a fugir, a diversas substâncias, ao desenvolvimento do seu corpo, ao crescimento, ao desejo sexual, ao crescimento dos órgãos sexuais, à produção de urina, à produção do leite, à contração uterina. Isso está totalmente relacionado ao nosso sistema endócrino. E aí, a hipófise, como eu disse, ela tem o lobo anterior e o lobo posterior. O lobo anterior, ele tem mais tecido epitelial. O lobo posterior, que é a neurohipófise, vai ter mais tecido nervoso. O lobo posterior, ele produz 2 hormônios, que eu vou falar com vocês quais são agora, que é o ADH, que é o antidiurético, que nós aprendemos lá no sistema urinário, não é isso? E a ocitocina, que está muito relacionada com as contrações uterinas, também com a produção do leite, e a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. E esses hormônios que a hipófise libera são hormônios que a gente chama de tróficos, que estão relacionados à alimentação. Se eles estão muito altos, há um crescimento ou hipertrofia. Se eles estão baixos, não há crescimento e há hipotrofia, tá? Então, ela sempre vai acontecer esse tipo de coisa gerado pela hipófise. Se a hipófise estiver secretando um determinado hormônio e em excesso, o determinado órgão, que é o órgão-alvo, ele pode crescer e causar problemas também, como pode diminuir, como é o caso da tireoide, que a gente geralmente veio falar em hipotireoidismo e hipertireoidismo. Nós vamos aprender isso nas próximas aulas também. E quais são os hormônios que a adenohipófise, a hipófise da frente, a hipófise anterior secreta? Ela secreta o GH, que é a somatotrofina, que é um hormônio relacionado ao crescimento. O hormônio estimulante TSH, que é secretado e liberado lá na tireoide. E aí a gente tem tiroxina, né? Os hormônios secretados na tireoide. Tem também os ACTH, que é um hormônio que tem um nome bem característico. Eu até fiz uma colinha para me não esquecer. Adenocorticotrópico, tá bom? Adenocorticotrópico. Dá até pra gente fazer uma forca e vocês ganharem com esse nome, né? Tem também um outro hormônio secretado pela hipófise que vai para um órgão-alvo, que são os ovários e os testículos, que é o folículo estimulante, o FSH. Existe também um outro que é estimulante das glândulas mamárias para a produção de leite, que é o LH, o luteinizante. E a prolactina, que é o PRL, tá bom? Então, a gente vai ver aí alguns desses hormônios relacionados ao sistema endócrino. Mas quais são esses órgãos do sistema endócrino? Como eu disse, glândula pituitária ou hipófise. As glândulas tireoides, que ficam no pescoço, e outras plaquinhas que tem sobre elas, que são as paratireoides. Suprarrenais, que são os chapeuzinhos que existem nos rins. O pâncreas também, relacionado ao sistema endócrino, os ovários e os testículos nos homens. Então, ovários na mulher, testículos nos homens. Esses órgãos todos são órgãos alvos, ou seja, órgãos que a hipófise, por exemplo, vai mandar uma informação para eles funcionarem. Então, lá na página 5, fala pra gente assim, olha, as glândulas endócrinas são conjuntos de células especializadas que produzem hormônios e os lançam diretamente na corrente sanguínea. Existem diversas glândulas no nosso corpo desempenhando várias funções.
Figura 2 apresenta algumas dessas glândulas. Então, a gente tem lá no desenho a 1 e a 2 que estão na cabeça, olha, hipotálamo e glândula pituitária. A 3 e a 4 que estão no pescoço, glândula tireoide e paratireoides. A 5, que é suprarrenais, olha onde elas estão, suprarrenais na imagem. A 6, que é o pâncreas nas duas imagens que nós temos. E na 8 e na 7, que são as imagens que estão no livro, está aí no nosso slide como 7 e 8. Bem, então, como eu disse, o nosso corpo vai secretar o FSH, que é o folículo estimulante, o LH, que é o luteinizante. Eu falei luteinizante para produção de leite, né? Falei errado. Está relacionado à estimulação da ovulação na mulher e da testosterona no homem, tá? Corrigindo um erro que eu cometi aqui há 1 segundo atrás. O TSH, que é o estimulante da tireoide, que a gente fala muito em T3 e T4, tetratiroxina e tritiroxina. O ACTH, que é o adenocorticotrópico, a prolactina, que estimula glândulas mamárias e produção do leite, tá? Então, estas informações todas é que a gente vai ver agora com um pouquinho só de detalhe, porque a gente vai ter lives falando mais detalhadamente sobre cada uma delas, e para isso eu quero que vocês vão todo mundo para mim lá na página 7, 8 e 9, que é o que a gente vai agora falar. 7, 8 e 9. Então, vamos lá. O GH é um hormônio do crescimento. O que é esse GH? Esse hormônio do crescimento, ele é secretado, olha só que interessante. A hipófise manda, tá bom? Manda um estímulo para a produção desse GH, tá? O GH, ele está relacionado ao crescimento de tecidos e de órgãos. E tá lá na página 9 falando assim, ó. Este hormônio estimula principalmente o crescimento de músculos e dos ossos, causando aumento de altura. Além disso, ele participa do metabolismo de gorduras, carboidratos e proteínas. A secreção desse hormônio começa a aumentar antes da puberdade e se torna muito grande na adolescência. A ausência ou a diminuição desse hormônio prejudica o crescimento. No entanto, mesmo o indivíduo adulto secreta GH. No entanto, o mesmo indivíduo adulto secreta GH, mas este não causa mais o aumento da estatura. Vamos lembrar que pessoas que têm problemas na produção do GH, elas vão ter problemas no crescimento, ou elas vão ter, por exemplo, o gigantismo, tá? Que está relacionado à grande, à extrema produção do GH, beleza? Bem, um outro hormônio é o TSH. O TSH é o estimulante da tireoide. O TSH, ele estimula a tireoide a secretar os seus próprios hormônios, porque a tireoide, gente, ela secreta um montão de hormônio, tá? E aí, olha o que fala pra gente na página 9. É responsável por estimular a tireoide. Então, a hipófise libera o TSH. O TSH estimula a tireoide a funcionar, beleza? Regulando o seu metabolismo e a secreção, como eu disse, de novos hormônios, que é o T3 e o T4. Além disso, ele promove o crescimento e a diferenciação da tireoide. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, eu tô com um problema de tireoide, o médico só de olhar a minha garganta já viu. Na verdade, ele não olhou a garganta lá de dentro, ele olhou do lado de fora e viu um gordinho e já viu que tem alguma questão relacionada ao T3 e ao T4 ali em desacerto, tá bom? Tem também o ACTH, que é o adrenocorticotrópico. Ele estimula a suprarrenal a produzir e secretar glicocorticoides, que na verdade a gente vai ver que são hormônios, como o cortisol e a adrenalina, tá? Então, as adrenais são os chapeuzinhos que tem nos rins, tá? E essas suprarrenais é justamente aquelas que vão regular o crescimento do córtex da suprarrenal, o ACTH. Existe também o FSH, como na página 9 fala, que é o folículo estimulante. Esse folículo estimulante e o LH, eles estão relacionados ao crescimento dos folículos ovarianos, ou seja, dos ovários nas mulheres, e da produção de células espermáticas nos homens. O LH, que é o luteinizante, ele vai estimular a ovulação das mulheres, tá? E também hormônios como a testosterona no homem. E aí, olha o que fala no livro sobre o TSH, sobre o FSH e o LH. Esses hormônios agem sobre os ovários nas mulheres e sobre os testículos nos homens. O FSH estimula a produção de gametas, ou seja, óvulos e espermatozoides. Já o LH estimula a ovulação e a produção da testosterona, que é o que eu já tinha dito. Então, a gente leu mais uma coisa que eu já tinha acabado de falar. Bem, e aí eu falei sobre o PRL, né?
na hora que eu estava começando a falar, que ele estimula a produção de leite, regula os rins e ajuda a regular o sistema genital masculino, né? Então a gente vê aí que esses hormônios todos que estão relacionados à adenohipófise, eles são importantes porque eles são estimulados, né? São hormônios secretados pela hipófise para estimular um outro órgão, tá bom? Então, na página 8, a gente tem um desenho aí falando justamente com as partes do jeito que eu expliquei para vocês aqui, olha. A parte da frente, a adenohipófise, e a parte de trás, neurohipófise. Neurohipófise secreta apenas 2 hormônios, que é a ocitocina, também chamada de hormônio do amor, tá? E o ADH, que é o antidiurético. Vamos falar que diurese é xixi, né, gente? É urina. Então, o antidiurético é aquele hormônio que vai atuar diminuindo a diurese, diminuindo a produção de urina, ou seja, aumentando a retenção de líquido. E está muito relacionado à regulação da pressão arterial. Já a ocitocina, como o próprio livro fala, contrações do útero e glândula mamária com a expulsão do leite. A ocitocina, gente, ela estimula tanto as contrações uterinas que quando a mulher está em trabalho de parto, geralmente os médicos aplicam mais ocitocina para adiantar essas contrações uterinas e o médico conseguir fazer um parto sendo estimulado por esse hormônio. Ela estimula também a saída do leite. E nos homens, ela geralmente, existem estudos falando que ela aumenta os níveis no sangue durante a ejaculação. A ocitocina, ela está muito relacionada ao vínculo materno, o vínculo que nós temos principalmente com nossa mãe. E então, por conta da ocitocina, por isso chamado de hormônio do amor, tá bom? Então, para começar, é este o conteúdo que começa lá na página 3 e paramos agora na página 10 da apostila de vocês. Conversaremos muito nessa semana que vem, nós teremos uma aula extra, nessa semana agora, né? Nós teremos uma aula extra e vocês vão ver que por isso que esse videozinho foi rápido e com poucos detalhes. Beijo grande, galera, e tchau, tchau!